Córtex motor primário, BA4. O córtex motor primário, M1, é a região do córtex cerebral responsável principalmente pela execução de movimentos voluntários, especialmente por meio do controle dos músculos do lado contralateral do corpo. Sua correspondência clássica no mapa de Brodmann é Área 4 de Brodmann, BA4. Localização anatômica. O córtex motor primário está localizado no giro pré-central, que fica no lobo frontal. Mais precisamente, o giro pré-central está imediatamente anterior ao sulco central. O que significa motor primário? Vamos separar o termo. Córtex é a camada de substância cinzenta que recobre os hemisférios cerebrais. Motor relaciona-se à produção e controle dos movimentos. Primário significa que é uma das principais áreas corticais de execução do comando motor, e não simplesmente que seja mais importante. Portanto, córtex motor primário igual principal região cortical de execução do movimento voluntário. Organização citoarquitetônica. A BA4 possui uma característica histológica importante. É um córtex agranular. E o que significa córtex agranular? O neocórtex normalmente possui 6 camadas. A camada quarta é chamada de camada granular interna porque contém muitos neurônios granulares estrelados. No córtex motor primário, BA4, essa camada quarta é pouco desenvolvida. Por isso ele é chamado de córtex agranular. Não significa que a camada quarta desapareceu completamente. Significa que ela é pouco desenvolvida em comparação com áreas sensoriais granulares. Por que isso é importante? Compare. Córtex somatosensorial primário, BA3, 1 e 2. Recebe muita informação sensorial. Por isso possui uma camada quarta bem desenvolvida. É chamado de córtex granular. Córtex motor primário, BA4. Envia comandos motores. Por isso possui camada quarta pouco desenvolvida e grande desenvolvimento das camadas terceira e quinta. É chamado de córtex agranular. E a camada quinta? Aqui está a parte que você precisa memorizar. A camada quinta é uma camada predominantemente piramidal. No córtex motor primário encontramos grandes neurônios piramidais, incluindo células de Betz. Elas são neurônios piramidais gigantes localizados principalmente na camada quinta da BA4. Seus axônios contribuem para as fibras que descem pelo córtex, substância branca, cápsula interna, tronco encefálico, medula espinal, formando parte do sistema trato córtico-espinal. Uma observação importante. Não são apenas as células de Betz que formam o trato córtico-espinal. Muitos outros neurônios corticais também contribuem para essa via. Principal via motora. Uma das principais vias relacionadas ao M1 é o trato córtico-espinal. Podemos simplificar assim: córtex motor primário, substância branca, cápsula interna, pedúnculos cerebrais, ponte, bulbo, decussação das pirâmides, medula espinal, neurônios motores, músculo. É através desse sistema que o cérebro consegue exercer controle sobre movimentos voluntários do corpo. Controle contralateral. Essa é uma palavra que você precisa conhecer. Contralateral significa lado oposto. O hemisfério cerebral esquerdo controla predominantemente movimentos do lado direito do corpo. E o hemisfério direito controla predominantemente lado esquerdo do corpo. Por exemplo, M1 esquerdo. Movimento do lado direito. Isso acontece principalmente porque muitas fibras do trato córtico-espinal cruzam para o lado oposto na decussação das pirâmides. No bulbo. O homúnculo motor. Agora vem uma parte muito importante. O córtex motor primário possui uma organização somatotópica. Somatotopia significa que diferentes regiões do córtex representam diferentes partes do corpo. Existe um mapa corporal chamado homúnculo motor. O mapa não é proporcional ao tamanho físico das partes do corpo. Por isso aparecem mãos enormes, boca enorme, língua grande. Enquanto tronco,
possui uma representação relativamente menor. Por quê? Porque regiões que exigem controle motor fino e preciso possuem uma representação cortical maior. A organização do homúnculo. Existe uma organização aproximada. Região medial. Representa principalmente perna, pé. Região mais superior lateral. Representa braço, mão, dedos. Região inferior lateral. Representa face, língua, estruturas relacionadas à fala. Podemos imaginar medial, lateral, pé, perna, braço, mão, dedos, face, língua. Essa organização é chamada de representação somatotópica. M1 não decide sozinho o movimento. Essa distinção é muito importante. O córtex motor primário é principalmente associado à execução, mas o movimento voluntário é resultado de uma rede. Podemos pensar pré-frontal, áreas associativas, córtex pré-motor, área motora suplementar, córtex motor primário, tratos descendentes, medula, músculos. Portanto, BA6, planejamento-preparação. BA4, execução. Esse é um dos melhores contrastes para memorizar. BA4 multiplicação BA6. Imagine que você vai pegar um copo. BA6. Vou estender o braço, abrir a mão e pegar o copo. Planejamento e preparação. BA4. Agora execute o movimento. Comando motor cortical. Então, BA6 igual preparar. BA4 igual executar. Conexão com os motoneurônios. O córtex motor primário não contrai diretamente o músculo. O comando percorre vias descendentes e influencia motoneuronídeos inferiores, localizados principalmente no corno anterior da medula espinal, para a musculatura do corpo. Núcleos motores de nervos cranianos, para a musculatura da cabeça. Esses neurônios motores inferiores são os que finalmente enviam os axônios para os músculos. Portanto, M1, neurônios motores descendentes, motoneurônio inferior, músculo. O que a BA4 controla? O M1 participa especialmente do controle de movimentos voluntários, movimentos precisos, movimentos fracionados dos dedos, força muscular, direção do movimento, controle da musculatura contralateral. Mas cuidado! M1 não é simplesmente o centro do movimento. O movimento é produzido por uma rede envolvendo córtex motor, córtex pré-motor, área motora suplementar, gânglios da base, cerebelo, tronco encefálico, medula espinal. O que acontece se o M1 for lesionado? Uma lesão significativa do córtex motor primário pode produzir fraqueza ou paralisia contralateral, dependendo da extensão e localização da lesão. Por exemplo, lesão no M1 esquerdo, fraqueza principalmente no lado direito. Também podem aparecer alterações na capacidade de realizar movimentos voluntários precisos. Deixe o like e vamos estudar juntos.